Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Confira agora os destaques dessa edição. Novas imagens mostram o momento em que ponte desaba na Itália. Vítimas da tragédia foram enterradas no final de semana. Homem armado com faca tenta atacar delegacia e acaba morto na Espanha. Polícia trata o caso como terrorismo. Novos terremotos voltam a atingir a ilha de Lombok, na Indonésia. E o alerta dos médicos americanos para os riscos de beijar os animais de estimação. Os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, mas o diagnóstico só pode ser feito através de um exame mais detalhado. O Mundo Meio-Dia começa agora. E a gente começa falando que o administrador da ponte que desabou na Itália falou pela primeira vez e se recusou a assumir a responsabilidade pelo acidente. Durante o final de semana, algumas vítimas foram enterradas com honras de Estado. Os nomes das vítimas foram lidos durante a cerimônia. Bruno, Camila. Havia apenas 19 caixões. Outras famílias não participaram do funeral porque culpam o governo pela queda. Bombeiros encontraram mais corpos. Um homem e 3 pessoas da mesma família, incluindo uma menina de 9 anos. Um dos feridos morreu no hospital e o número de vítimas subiu para 43. Numa coletiva de imprensa, o presidente da empresa que administra a ponte disse que não vai assumir a culpa até que a investigação seja concluída. O governo italiano iniciou o processo para revogar os direitos da empresa em relação à concessão da estrada. Olha, e hoje a polícia italiana divulgou novas imagens que mostram o momento da queda da ponte de Gênova. O vídeo de uma câmera de segurança mostra o movimento na rua segundos antes do desabamento. Depois é possível ver a estrutura caindo e uma nuvem de fumaça cobrindo a região. As buscas por vítimas já foram encerradas e as autoridades investigam se houve falha na manutenção da ponte. E um homem armado com uma faca tentou atacar uma delegacia, mas acabou morto na Espanha. A polícia trata o caso como terrorismo. O agente responsável pelo acesso à delegacia atirou no agressor, que morreu ainda no local. Ele tentava entrar na delegacia para atacar os policiais e teria gritado "Deus é grande" em árabe. O homem seria da Argélia, mas tinha documento para estrangeiros residentes na Espanha. A imprensa local afirma que ele não tinha antecedentes criminais. E na ilha de Lombok, na Indonésia, foi atingida mais uma vez por terremotos. Até agora, 12 mortes já foram confirmadas. Os tremores causaram pânico entre turistas e moradores. Muitos ficaram nas ruas com medo das réplicas. Houve deslizamentos de terra e algumas ruas ficaram com grandes rachaduras. A região ainda se recupera de vários terremotos desde o fim de julho. No começo deste mês, um forte tremor deixou mais de 460 mortos no país. Na Índia, 22 mil pessoas foram resgatadas de áreas isoladas por grandes enchentes no estado de Kerala. Imagens mostram o momento em que uma criança é tirada de um telhado por um helicóptero. Mais de 250 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terra na região. Depois de 8 anos, termina hoje o último plano de ajuda financeira da Grécia. O país recebeu cerca de 289 bilhões de euros em empréstimos, no maior resgate da história. Mesmo assim, moradores se preocupam com a situação do país. 1 em cada 5 gregos ainda está desempregado. E há previsão de aumento nos impostos nos próximos anos. O país vai levar décadas para pagar a dívida. Começou a valer hoje o novo plano econômico da Venezuela. O objetivo de Nicolás Maduro é conter a inflação, que pode chegar a 1 milhão% ainda este ano. Serviços bancários online e caixas eletrônicos não estão funcionando para que o sistema monetário se adapte. Uma das medidas é cortar 5 zeros da moeda, que passa a se chamar Bolívar Soberano. A mudança ocorre porque os valores dos produtos são tão altos que as pessoas precisam de uma grande quantidade de notas para fazer as transações. No começo de 2017, a nota de valor mais alto, a de 100 mil bolívares, comprava 5 quilos de arroz.
Hoje, vale apenas um cigarro. Maduro também anunciou o aumento do salário mínimo em 34 vezes. 1.800 bolívares. Depois de mais de 60 anos de separação, famílias coreanas finalmente se reencontraram. Elas haviam sido separadas durante a Guerra das Coreias na década de 1950. Nem o tempo, nem a barreira política entre os dois países impediram que a emoção tomasse conta de todos nesse reencontro. Dezenas de idosos sul-coreanos viajaram até a Coreia do Norte. O conflito acabou em 1953 sem nenhum acordo de paz. Por isso, os dois países seguem tecnicamente em estado de guerra e as comunicações entre civis estão proibidas. O encontro das famílias foi um acordo entre os líderes coreanos durante uma reunião no começo deste ano. Um estado australiano tem sofrido com a seca extrema. Por conta disso, os emus, animais típicos da região, estão sendo vistos com frequência em áreas residenciais. A notícia é destaque hoje na BBC. Segundo as autoridades, os animais se aproximam das casas em busca de comida e água. O Serviço Local de Resgate de Animais afirmou que 5 aves já foram atingidas por carros e há a preocupação com os ataques de cachorros. E quem entrar na editoria de internacional do portal R7 vai descobrir por que as mulheres da Coreia do Sul não querem mais ter filhos. O país tem a menor taxa de fertilidade do mundo e, se essa tendência continuar, nos próximos anos, a população sul-coreana vai começar a diminuir. Já nos Estados Unidos, uma mulher que passou por um transplante de rosto ganhou destaque em uma revista americana. Quem conta essa história pra gente é a Tina Roma. Há um ano, Kate Stubblefield passou por uma operação de 31 horas para ganhar um novo rosto. Hoje, ela é capa de uma importante revista americana. Kate, que tem 22 anos, é a pessoa mais jovem a receber um transplante facial nos Estados Unidos. Ela tentou tirar a própria vida atirando no queixo com um rifle quando tinha 18 anos. Desde que recebeu o transplante, a jovem passou por 3 cirurgias de revisão e faz terapias física, ocupacional e de fonoaudiologia. Kate ainda tem um longo caminho de recuperação pela frente e terá que tomar remédios para o resto da vida. Mas, apesar disso, ela está confiante em dar uma segunda chance à própria vida. A história de Kate é considerada um grande sucesso na medicina. Bom, um hospital no Arizona, nos Estados Unidos, vai ter que lidar com a falta de mão de obra bem em breve, viu? É porque 16 enfermeiras do mesmo setor estão grávidas. As futuras mamães já estão famosas. Juntas, elas são 10% do quadro de funcionários da UTI do hospital. Com a coincidência, surgem também as brincadeiras. Mas elas dizem que tudo não passa de um plano para ficar de licença maternidade nas festas de Ano Novo. Cegonha chegou chegando, né? Bom, e parlamentares britânicos divulgaram um relatório apoiando o uso de cigarros eletrônicos, também conhecidos como vaporizadores, para quem quer abandonar o fumo convencional. O comitê ainda defende uma redução de impostos para fabricantes e vendedores. As recomendações provocaram polêmicas entre organizações médicas. Na luta contra o tabaco, o cigarro eletrônico pode ser a solução. É a conclusão do Comitê de Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico. Os políticos querem que os médicos receitem o vaporizador para quem quer largar o vício do cigarro comum. Eles alegam que o cigarro eletrônico, que não tem alcatrão e nem monóxido de carbono, tem efeitos bem menos nocivos à saúde. Estima-se que no Reino Unido quase 500 mil pessoas já usem o vaporizador como alternativa ao tabaco. Em 3 semanas já reduzi de 20 para 3 cigarros por dia, diz Doe, que espera abandonar o vício de quase 50 anos. Para os parlamentares, o cigarro eletrônico deve ser aceito pela sociedade como algo positivo. Eles sugerem até que o uso seja liberado no transporte público e em escritórios. E acreditam que a indústria deve ter liberdade para fazer propaganda dos vaporizadores. Mas especialistas em saúde criticam o relatório. Me preocupa porque eles ignoram que o vaporizador pode ser uma porta de entrada para o cigarro convencional, diz Jonathan Grigg, da Universidade Queen Mary.
Cigarros eletrônicos não são para jovens e nem para não fumantes, alerta o representante da Fundação de Combate ao Câncer. For young people and not for non-smokers. Bom, chegou a hora do nosso giro de câmeras, hoje só com cidades dos Estados Unidos. E como você já sabe, as imagens são do serviço de streaming EarthCam. Nós começamos então pela Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O dia está tranquilo por lá, agora são 11 horas e 10 minutos. A temperatura neste momento é de 23 graus. De lá, vamos direto para Chicago, no estado de Illinois. Manhã nublada por lá e deve continuar assim durante toda a tarde. Agora são 10 horas e 10 minutos. Neste momento, a temperatura é de 24 graus. Para encerrar, nós vamos agora para a avenida mais famosa do mundo. Estamos falando, claro, da Times Square, em Nova York. Começo de semana tranquilo, agora são 11 horas e 10 minutos. A temperatura é de 24 graus. E no próximo bloco, você vai ver o resgate de uma mulher que ficou mais de 10 horas em alto mar. E médicos americanos alertam para o risco de beijar os animais de estimação. A gente volta já já. 12 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília, Mundo Meio-Dia de volta. E para falar de um estudo americano que apontou que as dietas que restringem o consumo de carboidrato, as chamadas low carb, podem reduzir a expectativa de vida das pessoas. Cientistas em Boston acompanharam a alimentação de mais de 15 mil americanos nos últimos 25 anos. E segundo a pesquisa, as pessoas com consumo reduzido de pães, massas, arroz, batatas e outros tipos de carboidratos vivem até 4 anos a menos do que as que ingerem uma quantidade moderada do nutriente. E pesquisadores acrescentam, para viver mais, o ideal seria obter de 50% a 55% da energia diária pelo consumo de carboidrato. Então fica aí o equilíbrio, né? E uma turista britânica foi resgatada depois de cair de um navio de cruzeiro e ficar mais de 10 horas em alto mar na costa da Croácia. As fotos mostram o momento em que a mulher, de 46 anos, é retirada do oceano pela guarda costeira do país. A turista foi encontrada a cerca de 1.300 metros de onde caiu. As autoridades investigam as circunstâncias desse acidente. Ela foi levada para um hospital e, segundo os médicos, se recupera bem. Médicos americanos alertam para o risco de beijar os animais de estimação. Uma mulher morreu depois de contrair uma bactéria presente na saliva do cachorro. Os casos são raros, mas podem ser facilmente evitados. Veja agora na reportagem da correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. Sharon tinha 58 anos e era apaixonada pelo cãozinho de estimação da família. Dan, marido dela, conta que acreditava que a esposa havia contraído uma gripe. No hospital, os médicos receitaram antibióticos comuns, mas os remédios não estavam fazendo efeito. 2 dias depois dos primeiros sintomas aparecerem, Sharon morreu. Exames confirmaram que Sharon estava infectada com a capnocitopefaga, uma bactéria encontrada na saliva da maioria dos cães e gatos, capaz de causar uma infecção grave que, em casos raros, pode levar à morte. A transmissão dessa bactéria pode acontecer por mordida ou lambida de cães e gatos. Os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, mas o diagnóstico só pode ser feito através de um exame mais detalhado. Infecções severas que podem levar à morte são consideradas incomuns. Segundo agências internacionais de saúde, desde 1976, apenas 200 casos humanos desta infecção foram registrados. O caso de Sharon é o segundo registrado no estado norte-americano de Wisconsin. Este homem precisou ter as mãos e as pernas amputadas para que os médicos pudessem salvar sua vida após contrair a bactéria. Os médicos alertam que idosos e pessoas com disfunção no sistema imunológico apresentam maior risco de contrair a infecção. O filho de Sharon espera que a morte da mãe sirva para que mais informações sobre o assunto sejam divulgadas. Eu espero que as pessoas sejam mais cautelosas. É algo tão simples, mas que pode acabar muito mal, diz ele.
Bom, e essa edição do Mundo Meio Dia fica por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.